Nós começamos na terça-feira. Hoje é quinta-feira. A pessoa que está conosco desde o princípio, acho que já entenderam o que nós estamos a compartilhar. E também acho que algumas pessoas são fortes agora, porque o entendimento sempre faz a pessoa tornar forte. E estamos a falar nessa conferência do ministério de Jesus através de mim. Falamos que Jesus não está conosco fisicamente, mas a missão dele de salvar o mundo deve continuar. Então ele deixou a carga nas pessoas. Ele deixou tudo que ele tinha nas pessoas para a continuação daquilo que ele começou. Se você pode entender isto, vai ver que Jesus nunca chegou em Angola, mas nós temos cristãos em Angola. Como que isso aconteceu? Porque isso está falando acerca outras pessoas. Agora, como servo que nós somos, eu sempre estou a repetir isto de primeiro dia. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Não pensa que ser um servo é um sujeito da honra, mas é uma responsabilidade para o povo que Deus nos deu. Então cada um de nós deve chegar num ponto de saber que eu estou no nível de entregar qualquer coisa a uma pessoa. Mas como que isso acontece? É na preparação. Nós vimos exemplo do nosso líder Jesus Cristo, como que ele trabalhou. Mas hoje vou falar mais do poder. Hoje vou falar mais do poder. Porque há muita gente que pensam que só tem algumas pessoas que têm poder, que têm unção. Mas no primeiro dia eu disse, Jesus falou muito dos crentes. Falou muito dos crentes, não dos servos. Ele disse, aquele que crê em mim fará. Não falou aquele que eu vou chamar como pastor. Então, se nós entendemos isso como servo de Deus, não vamos ser egoístas para não entregar no povo aquilo que nós entendemos temos. O erro que nós estamos a fazer, queremos deixar o povo no nível baixo para eles depender de nós 100%. Mas nós sabemos que a pessoa que acreditou em Cristo, ele já tem tudo que ele precisa na vida, mas necessita uma pessoa de lhe falar isto. Se ninguém dizer no povo ou no cristão que você está assim ou você tem isto, ele não vai saber. É dali que nós estamos a deixar o poder tornar o nosso poder. A unção é só para nós. Eu posso te dar um versículo, vou te mostrar que a unção é para todo cristão. Agora, vamos ler o versículo. Escuta uma coisa aí.
yoke lokomoko. Tudo que foi escrito de Gênesis até onde estamos já foi cumprido na cruz. Tudo que você pode ler na Bíblia, que você pensa, essa é uma promessa. Nós não temos mais promessas hoje. Nós temos fato. Há uma diferença entre promessa e fato. Porque promessa é uma coisa que estou a esperar. A Bíblia tem mais ou menos 8.000 promessas. Mais ou menos 8 promessas. Mas a maioria delas já foi cumprida. Como que isso aconteceu? A cruz e a ressurreição. O que aconteceu? Depois da ressurreição, Jesus acabou a missão. Ele subiu. Então o Espírito Santo vem. O Espírito Santo ele que trouxe tudo de Deus no homem. Ele não deixou nada no céu. Quando nós cantamos ou oramos, o céu para se abrir. Isso não é oração. O céu já se abriu. O Espírito Santo já desceu. Já entrou nos cristãos. O céu nunca vai abrir mais. Vê esse versículo, é? Quel verset 1? 1 Coríntios, 1 Corinthians, capítulo 1, chapitre 1, versículo 30. Verset 30. Vamos ver. Nós somos servos. Quando estamos a ler a Bíblia, mete atenção naquilo que está escrito. Usa o teu cérebro para entender o que está escrito. Porque há muita coisa que foi interpretada que deve ser redefinir mais. Porque ainda hoje a igreja está procurando que Deus lhes dá as coisas que Deus já lhes deu. Ela está pedindo a Deus de fazer coisas que Deus já fez. É para quê? Porque nós não estamos a interpretar bem as escrituras segundo a forma que está escrito. É no primeiro dia eu vos disse. Quando estamos a ler a Bíblia, a Bíblia também foi escrita na gramaticalement. A Bíblia é gramaticalement. Você vai ver, tem verbos. Temos adjetivos. Temos preposições. Então, cada coisa no versículo deve ser entendida da forma que está escrito. Por exemplo, se o versículo tem um verbo que já está conjugado no passado, então nós temos que entender que isso já aconteceu. Então, se eu disse Deus faz isso, mas aquele verbo já está conjugado no passado, significa já cumpriu. E dali agora, o meu entendimento vai ser afastado do pensamento de Deus. Por quê? Porque eu entendo mal aquilo que está escrito. Se eu pegar uma coisa que já está feita, levar isso no futuro, é o próprio que está se privar. Ele já fez, ele já morreu, ele já cumpriu. 1 Coríntios 1:30. 1 Corinthians 1:30. Quem vai nos ajudar? Não vou conseguir isso. Amém. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus.
que se tornou a sabedoria de Deus. Não, escuta isto. yokango malamu. Deus fez Jesus Nzambe asali Yesu para tornar Paulo, só deu alguns pontos aí. Ele poderia fazer uma grande lista. Paulo apesi biso kaka mwa quelques points wana ndaka sala liste ya monene. Jesus se tornou o quê? Yesu akomi nani? Come on. Que se tornou a sabedoria Sabedoria. de Deus. Em nosso favor. Nos declarou justo diante de Deus. Essa versão não gostei. Version oyo nasepeli nango mpenza te. Quem tem outra versão? Nde naza na version mosusu. Come on. Nós somos servos. Podemos ter a Bíblia para ler junto. Yeah, merci, papa. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Acho que está entendido, né? Merci, papa. Ososoli yango Jesus foi feito para nós. Yesu asalemi mpa na biso. Ele é para mim. Ye mpo na Ele não tem para mim. aza nango te mpo na Ele, Jesus, Ye moko Yesu. como a pessoa, Lokola moto. é a sabedoria. Aza sagesse. Ele é justiça. Aza justice. Deus lhe fez tudo para nós. Yesu asali nyonso mpo na biso. Então, esse Jesus Yesu wana é aquele que nós recebemos. ye nde biso toyambi. Então, quando você recebeu Jesus, Ntango oyambi Yesu tudo que Ele é, nyonso agora é para você. ekotisi mpe na yo. Agora, se você dizer, Soki olobi Deus me dá isto, Nzambe epesanga Ele vai te dizer, aloba na yo mas você já tem, oza nango você deja já é. mpe oza deja. Porque há uma diferença entre ter e é. eza na bokeseni entre kozala na kozala. Aleluia. Isso é muito importante. Wana eza moto ya mingi. A primeira coisa de entender, Eloko ya liboso ya kososola Jesus para nós Yesu mpo na biso é tudo. aza nyonso. Você presta atenção, Yesu osenga epakolami é Jesus. Yesu. Sabedoria Bwania é Jesus. Yesu. O poder Nguya é Jesus. Yesu. Agora, isso aconteceu como? Wana esalemi lolenge nini? Ele veio para cumprir a missão, Ya ye mpo na kokokisa ele acabou. asilisi. Então, quem é que trouxe tudo que nós precisamos? Ye amemi nyonso. Quem é que trouxe? Nani oyo amemi nyonso oyo biso tozoluka? É o Espírito Santo. Eza molimo mosantu. Jesus sabia Yesu ayebaki que todos que vão macetar baebaso vão bakondimela continuar bakokoba o trabalho que eu comecei a na fazer. mosala oyo nga na wuti. Nós lemos o versículo no primeiro dia. totangi na mokapo ya liboso ya mokolo ya No primeiro dia lemos, mokolo ya liboso ela totala diz o seguinte, alobi boye alobi boye, todos que creem em mim baebaso bandimeli nga fará bakosala tudo que eu fiz nyonso nga nasali e fará o mais maior. bakosala ngo le plus koleka. Escuta a última frase, yoka ya porque suka. eu vou ao Pai. nga nazokende pa papa Significa eu vou, nga nazokende vocês que vão ficar. bino nde bokotikala. Ontem explicamos isto, lobi tospekaki yango porque Jesus não está cá, yesu aza awa te mas quem que está conosco moko aza na biso é o Espírito eza Santo. molimo mosantu. Mas o Espírito Santo molimo mosantu não tem corpo físico. aza na nzoto physique te. Antes da ressurreição, avant résurrection ele tinha um corpo chamado Jesus. nzoto moko ebengami yesu. Mas depois da ressurreição, Après a ele résurrection tem muitos corpos. aza na banzoto O teu ebele. corpo é o corpo do Espírito Santo. nzoto na yo eza nzoto ya molimo mosantu. Hoje, agora, lelo sikoyo a tua cara é aquele do Espírito Santo. elongi na yo eza ya molimo A mosantu. tua boca é dele. mokono eza ya Mas ye. antes da ressurreição, mais avant o résurrection Espírito Santo só tinha uma cara. nzoto ezalaki na nzoto moko É de Jesus. ezalaki ya yesu. Ontem vos falei, lobi nalobaki na bino antes da ressurreição, na yambo ya o résurrection ministério de Jesus ministère ya jésus estava num jovem judeu. ezalaki na moyenge ebele moko ya moyinda É quem é Jesus. ezalaki yesu. Mas hoje, o ministério dele ministère na ye está em nós como eza na cristãos. biso lokola bakristo. Agora, se nós não entender isto, soki tososoli yango te o cristianismo não vai desenvolver. kristianisme ekokoba liboso Nós precisamos eza na posa todos
todo angolano tornasse a Cristo, se nós não fazermos isto, o muçulmano está atrás das pessoas também. Quero tornar Angola ficar muçulmano. Depois vamos ver Angola tornar o país islâmico. O que vai fazer para nós? Mas para conseguir mudar as pessoas, o primeiro ponto, o homem só dá aquilo que ele é. Mas nós como cristãos não faltamos nada. Tudo da eternidade está em nós. Está em nós. Você pode orar 100 dias, dizer a Deus, fica comigo. Ele não vai te responder, porque ele sabe, ele já está contigo. Quantos cristãos estão pedindo o Espírito Santo para descer todos os dias? Então, se você está pedindo uma coisa que você tem, como que você vai dar no outro? Porque você próprio é ignorante. Cristo é tudo para nós. É tudo. Agora, se nós entendemos aquele povo que sentam aí, o mesmo Jesus que é tudo para mim, também é tudo para eles. Então, o que eu vou dizer neles? O que eu vou pregar neles? O poder, não procuramos. Deus está em nós. Não lhe procuramos. Como que você vai procurar uma pessoa que vive contigo eternamente? Ela está em nós. Deus não vive nessa casa. É nós que trouxemos Deus nesse lugar. Entendemos o que nós devemos entregar no povo? É a boa nova daquilo que Cristo fez. Ele não vai fazer. Ele já fez. Nós podemos sentar aqui, pegando cada coisa. Vamos ver na Bíblia, aquilo já foi feito. Eu posso mudar o lugar de me perguntar acerca disso. Vamos ter versículos que falam que isso já foi cumprido. Isso já foi feito. Isso já está. Já está. A pergunta está onde? Está em nós. Há um versículo que eu amo muito. Gosto muito desse versículo. Cada vez que eu falo esse versículo para mostrar no povo de Deus que você não é nada. Você está cheio. Vamos ler esse versículo, já? Vamos ler esse versículo. Segundo Pedro, de Pierre, capítulo 1. Mokaponango ya mosi. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. De Pierre, mokaponango ya mosi, sino na misato. Amen. Cette divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et dans sa vertu. Amen. Português. Le poder à portugais.
Ninguém tem português aqui para nos ajudar, né? Deixa eu pegar minha Bíblia. Me dá um minuto. 2 Pedro. Ok. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Agora, mete os olhos nesse versículo. Não calma nem usar na Bíblia. Até que para trabalhar ensemble, não temos Bíblias para nós trabalhar junto. Para trabalharmos em comunhão. O poder de Deus é quem é? O que é? É o Espírito Santo. Nos deu tudo. A percebições. O que significa tudo? Essa é a pergunta. O que significa tudo? Porque se o poder de Deus nos deu tudo, é que diz respeito à vida. Mas o que é tudo? O que significa Agora, o problema é que está aqui para interpretar esse tipo de versículos. Onde que muito falha para entender. Precisamos a revelação do espírito, alma e corpo. Porque o homem é espírito, o homem não é corpo. Ele tem a alma e habita no corpo físico. Porque se nós olhamos as coisas de Deus, primeiramente no corpo físico, é difícil de entender. É como a Bíblia diz, como Cristo é, como nós somos aqui na terra. Você se vê com a fraqueza que você tem. Você se vê com a fraqueza que você tem. Será que Cristo é fraco como eu? Isso não é corpo. Como Cristo é como eu sou, é no espírito. Então quando a Bíblia diz o poder de Deus nos deu tudo. Se Ele já nos deu tudo, então vamos procurar aqui. E dali, vamos entender uma coisa. A vida cristã não é a vida de procurar, é a vida de descobrir. Quando falamos de descobrir aqui, é a revelação. Tem que ser revelado. Não saltamos, mas deve descobrir. Como que nós descobrimos? Quando estudamos bem a boa nova. Quando você lê esse tipo de versículo, que Ele já nos deu tudo, que diz respeito à vida. Sabe, depois da vida tem aí tem duas vidas. Diz respeito à vida e piedade. A vida que nós temos é a vida de Deus. As coisas de Deus. Tudo que você precisa. O poder, a unção, a autoridade já foi te dado. Mas o que está da cabo na igreja de hoje? Porque nós não chegamos no ponto de descobrir. Na revelação. Ontem falamos uma coisa. Nos 3 tipos de conhecimentos, o conhecimento que dá resultado é o último. Versículo 4. Onde nós estamos? Até se voltarmos nesse versículo 3, a última frase diz que diz respeito à vida e piedade,
ezolobela na tina pena ya bomoi pe ya pelo conhecimento na boyebi pelo conhecimento na boyebi de que ya nini chamou oyo abyangi biso para sua glória mpona nkembo na ye o conhecimento daquele boyebi ya oyo que nos chamou amen é Jesus. nanyambeli Conhecimento precisamos boyebi yango posa não de demônio. eza bandoki Você pode tanto nomes de demônio, okoki koyeba etuluku ya kombo ya aquilo bademoni não vai mudar a vida, ekombongola bomoi até aquilo vai perturbar o pensamento. kino wana ekomema mutu na limemi ya bato Mas nós me biso vamos chegar a viver tudo que temos tokokoma kobikama etoza no nango conhecimento na boyebi daquele que nos chamou, ya oyo ameli biso no conhecimento na boyebi de Jesus, ya yesu com tudo que ele já cumpriu. na maso oyo si akokisi 4. misi Vamos ver quatro, amime né? Ontem falamos de uma coisa aqui, mas não lemos isso. 4. pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por eles fiques participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscências há no mundo. Assim diz a palavra. Verso: fiques participante da natureza divina. Esse é o ponto que tentamos explicar ontem. Muitos chegam no ponto de ter a revelação. Eles podem interpretar a Bíblia muito bem, entender muito bem, mas às vezes não estão a viver aquilo que eles conhecem. Porque a revelação é muito bom, mas há um ponto mais que revelação. É participar naquilo que eu conheço. Você pode conhecer, mas aquilo não está funcionando em ti, porque ainda não está passando no tempo de conhecer. Pensa ainda. A Bíblia diz: aquele que crê em Jesus tem a vida. Não, pensa ainda. Crer tem a vida. Significa quando você crê, já passaste aquela etapa. Agora, onde que eu estou, eu já tenho. Porque creu, tenho. Agora, aquilo que eu já tenho, como que isso agora deve se manifestar? Eu agora devo participar naquilo que eu conheço. Nós estamos a pedir: Deus, enche-me com poder. Ele vai te responder se ele quer. Você já tem poder. Enche-me da unção. Ele vai te responder: já tem unção de Deus. Você é um erro grande de pedir a Deus a coisa que Deus já nos deu, ou de dizer a Deus de fazer aquilo que Ele nos mandou de fazer. Se nós ficamos assim, nada que vai mudar, porque estamos esperando Ele fazer. Ele também está nos esperando nós fazer. Jesus diz: eu vou ao Pai, eu vou. Vocês que ficaram fará aquilo que eu faço. Vocês que vão fazer, porque eu já vou. Agora, o homem que disse isto, estamos sempre falando: vem fazer, vem fazer, vem fazer. Porque não estamos a chegar a participar,
a participer naquilo que nós conhecemos. Na obiso toyebi. O povo de Deus deve saber, eles têm capacidade. Não é só pastor só. O povo tem capacidade. Há um versículo que nós falamos, Marcos 16, onde é que fala do poder? Fala de quê? Esses são sinais. Como que se fala? Que acompanha quem é? Não, mas lembre, devagar. Esses são sinais que acompanham quem é? Quem é? Pastores? Agora, só que nós queremos guardar tudo para nós. Não queremos dizer no povo, mas você tem também capacidade de curar a dor de cabeça. Não queremos isto. É onde que nós temos muito trabalho a fazer. O poder é a presença do Espírito Santo. Ele disse, depois da ressurreição, não sai em Jerusalém, até quando a promessa do Pai faça cumprir. Qual é a promessa? É o Espírito Santo. Ele disse, vocês receberão o poder, o dinamismo. Quando o Espírito Santo virá em vós, e dali vocês vão ser capazes de testemunhar antes do poder, antes do Espírito Santo. Não sai ainda. Agora, esse Espírito Santo está onde? Vendo as nossas vidas, vendo os crentes, eles estão. Está em nós. Cada cristão tem a presença do Espírito Santo nele. Essa presença é Deus próprio. Essa presença é a unção. Essa presença é a autoridade. Essa presença é o poder. Vamos no João, Pequena João 14. João chapitre 14. João 14. Jean 14. Vamos começar no versículo 16. Estou banana verset 6. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ok, se você lê o versículo, eu rogarei. Esse verbo está no passado, no presente ou no futuro? No futuro. Agora a pergunta, quando que ele fez essa oração? Mas que ele disse, porque a outra versão fala, eu orarei. Porque lá é uma conversa entre Jesus com o Pai. Porque a oração é uma conversa. Ele diz, eu rogarei ao Pai para vos dar outro Consolador. Para que ele diz outro? Se eu te falo que eu vou te dar outra Bíblia, significa que você já tem a Bíblia. Eu rogarei no futuro, naquele momento ainda não morreu. São os últimos ensinamentos de Jesus com os discípulos. Eu vou pedir ao Pai, vou falar ao Pai no futuro. Quando que ele fez
Quando que ele fez não, quando que ele fez essa pergunta? Essa conversa, quando? Tangu nini Yesu asali motuna wana? Eu rogarei ao Pai, Na kubondela tata. Ele os dará Ye akopesa bino outro mosusu. Consolador. Mosungi. Consolador e Paracletos. Mosungi. Aquela palavra Consolador Liloba wana mosungi. é a palavra Paracletos em grego, Liloba que midi. significa Elingo ndimbo na. 7 funções que estão no meio. 7 fonctions É possível você ler Soki tangi. diferentes versões da Na ba Bíblia. différents versets ya Há outro Biblia. que usa Exames Consolador, baza utiliser há consolateur. outro que usa Exames intercessor, baza utiliser há intercesseur. outro que usa são 7 funções que estão na palavra Paracletos. Liloba o Agora, a parakletos. palavra outro Liloba mosusu. significa Elikolo. já tinha Consolador aí. Deja ezalisamaki na mosungi moko wana. Porque se não tinha Consolador, Soki mosungi ele não dizia, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro. apesa bino Ele mosungi. podia dizer, Azoloba. rogarei ao Pai, ele vai vos dar Consolador. Apesa bino anyangaloba na kosenga na tata apesa bino mosungi. Mas ele diz outro. Mais A alobi palavra mosusu. outro que está aí em grego é alos. Na grego ezali helas. Alos. Halos. Porque a palavra outro em grego tem duas palavras. Liloba oyo mosusu na grego ezana Temos heteros maloba mosusu toza na e ete. temos alos. Toza na ete. Mas aqui nesse versículo não usaram a palavra heteros. Mais ba verset mosusu eza liloba oyo ete. Porque hetero significa outro, mas é diferente comigo. Parce que ete ezali kolakisa mosusu mais ezali na bokeseni na Mas ngai. usaram a palavra alos para ketos. Mais koutilize liloba alos na Significa keto. outro, Eli koloba mas é mosusu. semelhante como eu. Ekokani na ngai. Ele é como eu. Eza lokola ye. Então significa, Eli koloba. se ele vai vos dar outro, Soki akopesa bino mosusu. quem é que estava lá como consolador? Nani yango azalaki wana lokola Oh, mosusu. se nós subimos, Soki tomati. se nós subimos, Soki tomati. ele nos revelou. Azo revele biso. Quem é o consolador? Nani aza É o consolador? Espírito da verdade. Eza molimo ya Espírito solo. Santo. Molimo mosantu. Significa, já tinha o Espírito Santo naquele momento. Donc ezalisamaki deja na molimo mosantu wana. Mas naquele momento, o Espírito Santo tinha um corpo. Mais na mama wana molimo mosantu ezalaki nano. Ele veio fazer a função do filho. azosala fonction ya mwana. Ele não pode sair daquela função. Akoki kobima te na fonction wana. Agora escuta isto. Ele vos dará outro consolador Ye akopesa bino mosungi que mosusu. estará convosco eternamente. Akozala na bino mpona Agora, libela. se nós entendemos o sentido da palavra, Soko sosoli sansa liloba. esse consolador, que Consolador. vamos ver agora no versículo 17, Tokomona so na verset que é o Espírito Santo, Eza molimo mosantu. ele vai vir estar conosco quanto tempo? Akoya kozala na biso pendant combien de temps? Come on. Quanto tempo? Combien de temps? Para sempre. Mpona libela. Agora, a pessoa que está conosco para sempre, Moto aza na mpona libela. vamos procurar onde? Tokolukela ye wana. Vamos chamar para quê? Tokobenga ye mpona nini? Amen. Esse é um bom entendimento. Porque se nós ignoramos o Espírito Santo, Soki lelo tozangi boyebi na molimo mosantu. então ignoramos tudo que ele trouxe em nós. Tokozanga mpe boyebi na maso wana eli kati na biso. Nyonso apesa biso. ele nos deu. Se nós ignoramos a presença dele em nós, Soki tozangi boyebi ya bozalisami na ye kati na significa biso. também ignoramos que nós temos tudo que nos trouxe. tokozanga mpe boyebi ya maemaso oyo amemi na kati na biso. Se lembra uma palavra que kanisa malamu na Jesus Yesu diz na festa, na festa naquele dia: na fete na mokolo wana. venha a mim, Oye pana nga. você que está com fome ou sede, bino nyonso boza na ele nzala vos dará gratuitamente. nakopesa bino gratuitement. Ele diz: alobi os rios babibale da água da vida ya mai ya bomoi maziba ya mai ya bomoi os rios da vida ekokule na se
vai nascer na bino, vai entrar debaixo de vocês. por baixo não entrar, mais culava, não? Quer dizer, Português. Cuculei. Agora, se nós lemos aquele texto aí, embaixo ele para o mestre interpretou. Ele disse que ele estava falando do Espírito Santo que os crentes que vão receber. A interpretação O Espírito Santo não foi dado ainda, porque Jesus não foi glorificado ainda. Então, glorificar é que deve morrer, ressuscitar e voltar na glória. E quando ele volta na glória, é o tempo agora. Ele fez aquela oração. Vai, você prometeu. Você disse, depois da minha missão, é o outro que vai ir. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é próprio Jesus. Ele é próprio. Simplesmente agora, ele voltou não com o corpo físico. Ele voltou como espírito. Vamos ver uma coisa que está por entender isto. 17. Vamos ler no texto. O Espírito da verdade que o mundo não pode. Agora, ele revelou, esse consolador é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então o mundo não pode receber. Porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Agora, entende isto. Entende isto. Ele diz, o mundo não pode receber, não lhe conhece. Mas vocês lhe conhecem. Mas como então? O Espírito Santo só desceu nos crentes na primeira vez para entrar no dia de Pentecoste. Aqui ele ainda não morreu. Pentecoste ainda não aconteceu. Mas como que ele estava dizendo neles? Vocês lhe conhecem. Ele nunca veio na terra para habitar em nós. Ele estava falando de quem é? Dele próprio. O Espírito Santo, Espírito da verdade, o mundo não conhece, não pode receber, mas vocês me conhecem. Agora, aqui dá uma boa interpretação aí. São duas preposições que estão aí. No fim, verso. No fim, E vós conheceis, e ele habita convosco. Ele habita convosco. Para que ele usa a preposição com? Porque naquele momento, o Espírito Santo tinha o corpo físico. Não consegue entrar dentro. Ele fica com ele próximo. Depois de convosco, uma coisa que está aí. Uma coisa que está aí. Não, uma coisa só. Uma. O que seguiu? Qual a palavra que seguiu? Não é assim na tua versão? Aquele é uma mensagem que está aí. É a mudança do tempo. Neste momento, no tempo de Jesus, ele está com Azana. Está com Azana. E quando vão morrer, vão ressuscitar, não vão estar mais com. Então ele mudou a proporção. Porque vão voltar depois da ressurreição. Então ali vão entrar dentro de vocês. Quando ele veio, entrou. Ele trouxe a eternidade dentro de nós. Ele trouxe toda a divinidade dentro de nós. Tudo que a igreja está procurando hoje está em nós. Está. O milagre que vai acontecer não vai no céu. Sai daqui. Ela agora está.
nos pasteurs. Non. Toda pessoa que creu. Deu a presença do Espírito Santo dentro deles. Volta no versículo 16. Ele vai ficar conosco quanto tempo? Para sempre. Para sempre, eternamente. Se nós chegamos a ter a consciência dessa, você vai fazer como Pedro fez. Não vê o sapato, não vê roupa, não vê carro. Você vai encontrar uma pessoa que tem problema. Eu não tenho dinheiro para te empregar. Mas tem algo. Não uma conta dentro. Pode mudar a tua vida. Ele disse uma coisa mais no fim. 18, por favor. 18. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vos. Quem que está a falar? Jesus. Não vos deixarei órfãos. Voltarei. Vamos voltar como espírito. Mas uma coisa que está aí. Não vos deixarei órfão. Quem é um órfão? Não tem pai. Agora, se nós pensamos bem, o Espírito Santo a nós, ele não vai nos deixar órfãos. Ele virá para pegar o lugar do pai. O nosso pai, sabe o pai quem é? É o Espírito Santo. É a mesma coisa. Cada vez Jesus estava a dizer, a obra que estou a fazer, é meu pai que faz. É quem é? É o Espírito Santo. O nosso pai está onde? Não está só no céu. O nosso pai que está no céu está aqui dentro. Já entrou. Quando oramos papai, a nossa oração não sobe. Não sobe. Aqui. As pessoas pegam exemplo de Daniel. A oração foi bloqueada. Ele não era filho. Estava em que dispensação? Não podemos pegar um exemplo dessas pessoas. Eliseu, todos eles não eram filhos. Ontem o doutor Degas falou uma coisa. Para que falamos na Bíblia, falamos que o João Batista é mais maior que todos que foram nascidos do homem. Pourquoi a Bible dit Jean-Baptiste est le plus grand prophète? Mas agora o mais importante que está aí, mais les choses plus importantes sont là. Aquela pessoa que é pequena dentro do reino é mais que Jean-Baptiste. Mas quem que não é do reino? É você comigo. Aleluia. É dali a igreja. A igreja devemos entender uma coisa. O povo precisa de nossa ajuda. Se eu não falar bem neles, eles não vão mudar a vida. Jesus é a porta. É verdade. Para nós, não. Não. Para nós, Jesus não é a porta. É a porta de quem é? Para entrar onde? Você está onde? Nós já entramos. Passamos da onde? Da porta. Então, precisamos a porta. Não. A porta é para quem é? Aquele que está fora. Eu estou dentro, já entrei. Então, muitas coisas nos quatro evangelhos, nós devemos entender isto porque Jesus foi nascido no tempo da lei, cresceu no tempo da lei, fez o mesmo no tempo da lei. É muita coisa que ele disse, é da lei.
Agora, vamos ler. Estou a ver minha hora, já? Acho que estamos a entender. O mesmo Pai que está no céu, le même Père azana likolo, o mesmo Pai que está em todo crente. le même Père azana ba Kristo nyonso. Quando o crente está a orar, Tango mo Kristo azosambela, papai quer o pão, tata na lingeli, a oração de nós somos. losambo nezomata te, Anda se ouvir aqui dentro. eyokanaka awa na kati. Há muita coisa a falar aí. Eza na makambo ebele ya koloba kuna. Ele disse uma coisa muito bonita Alobela komonga motuya mingi, na oração sacerdotal. na losambo sacerdotal. Uma coisa muito bonita. Elo monga motuya makasi. É onde que Jesus, Ese sika Yesu, o ministério dele era eficaz. ministère na ye ezalaki efficace. Ele tinha três coisas Azalaki na 3 choses. que estavam lhe motivar Ebande komotive, a fazer o trabalho que ele fez. asala mosala oyo asali. A primeira coisa, Eloko ya liboso, ele sabia ayebaki o valor do homem. valeur ya moto. Jesus Yesu sabia o valor do homem. ayebaki valeur ya moto. Paulo diz uma coisa: Mpona alobi eloko moko, eu não vejo a minha vida como preciosa. nga nazomona vi na nga te lokola précieux. Não tomo mais conta na minha vida, naza lisusu compte ya vi, mas a minha preocupação mais é préoccupation para cumprir eza kokokisa a missão que me foi dada. mission oyo epesameli ngai Para fazer o quê? mpona kosala nini, Para pregar a boa mpona nova da koteya graça. sango malamu ya Ele disse o seguinte: alobi boye, então eu vou me cuidar, nakomibatela eu vou cuidar as ovelhas de Deus, nakobatela mpe bapate na que Jesus pagou o preço no Yesu sangue. afutaki pri ya makila. O Levítico fala, lolenge levitique a ezoloba, vida está no sangue. bongo eza na makila, Sangue é a vida. makila eza bongo. Significa Jesus deu a vida dele apesi bongo para na ye este mundo. mpona mokili oyo, Ele sabia o valor dele. ayebaki valeur ya moto. Você não pode dizer que eu valorizo Deus oyo koloba teke na valorisaka quando nzambe, você desvaloriza o homem. ntango oza kodevalorize Porque não vimos Deus. tomonaka nzambe te, Nós vimos Deus através do tomonaka homem. nzambe na nzela ya moto. A primeira coisa eloko ya liboso oyo emotive nga, ayebaki nani moto aza. onde Davi, Esika David na Samuel alobi, Deus, nzambe mas para que você sempre mete todos os olhos no homem? mpona nini otiaka misi nokaka na moto aza nani, Qual o valor do homem tem? valeur nini moto aza nango, Você pensa muito do homem. ozopense mingi na moto. Pensa aí, sabe? Kanisa na soki nzambe Sai dentro dele próprio. abimi na kati na ye moko, Você fez o filho. amisali mwana, Aquele filho de Deus. mwana wana mwana na nzambe aye awa na se na moko. Você pensa que você pode fazer isso coisa pequena para nada. okanisaka eza mpona kosala makambo ya mike mpe na eloko te, andimi kopesa vi na ye loko na prix moko très précis, parce que ayebaki valeur O valor de cada coisa valeur à chaque chose depende do preço da ezodépendre na prix. Falamos do sofrimento de Jesus, tolobeli na souffrance ya jésus, mas nunca entendemos isso bem. maintenant tososola yango malamu. Falamos da cruz, tolobela na ekulusu, falamos quando ele foi batido, tolobela ntango abetami na baloma na ele batido de nada. wana kobetamela eloko te, Mas é pouco. me eza O mokie. fato que Deus lolenge ya nzambe entrar na barriga de uma mulher, kokota na libumu ya mwasi, ficar lá 9 meses, kofanda wana você pensa nefe que fácil? omona ngo eza facile. Deus é omnipotente, nzambe aza omnipotent, omnipresente, omniprésent, mas entregou na me barriga. amikotisi na libumu kofanda wana Não foi fácil para ele. eza facile te mpo na ye. Chegamos no ponto kokóma na point de saber o valor desses prendas, ya koyeba valeur ya bakretien wana, porque o preço foi pago. po prix ezalaki paye mpo na bango. Esse preço muito valoroso. prix wana eza na valeur ya makasi, eza beaucoup ya mo kristo. A segunda motivação de Jesus, Deuxième motivation ya kristo, ele tinha amor. azalaki na bolingo na bato, Amor. bolingo O amor que Moisés não tinha. bolingo oyo moïse azalaki nango te. Moisés disse: moïse alobi se alguém tem negócio, soki moto aza tene botie libanda, mas um dia Jesus, na mokolo moko yesu Jesus apareceu. moto moko alebre Se você amonisa quer me cura, soki olingi nabikisa ngai, ele pegou. yesu asimbi ye.
Moisés não pode fazer isto. Moïse akosala yango te. Porque se você fazer isto, Parce que soki osali você yango também tornou impuro. yo mpo okoma impie, Aí vai ficar fora do seu ozala libanda ya bato. Mas como ele é amado, Mais lokola bande kolinga bato, o poder sem amor não é nada. nguya sans bolingo eza eloko te. Você pode fazer qualquer coisa poderosa. Okosala mambo ebele, Quando o amor não está aí, mais soki oza na bolingo te pa bato, aquilo não importa. kadi ya mboko. Quando falamos servimos Deus, So tobi kosalela nzambe, elo ni kosala yango, como fizemos isso? lolenge ni kosala yango. Servimos Deus no meio de servir as pessoas. Donc lolenge ya nzambe mpe na lolenge ya kosala na kati ya bato. Tosala Nzambe na kosaela bato. Servimos a Deus na maneira de servir os outros. Se estamos a dizer que somos servos de Deus, Tobenga basali ya nzambe, estamos de Deus. nzambe mongo za Como que servimos Ele? tosalelaki ndenge nini, Como? ndenge nini, Está onde Ele? aza wapi? Servimos Deus Tosalelaka nzambe na servir bato. ao servir os homens. Amamos Deus. Tolingaka nzambe kolinga bato, tovalorisaka nzambe Amamos pessoas. na kovalorize bato. A terceira motivação de Jesus, Troisième motivation ya Jésus, ele tinha compaixão. azalaki na compassion, Não queria as pessoas sofrerem. abandaki kolinga te bato banyokwama, Não queria ver as pessoas abandaki kolinga te bato basufrir. compaixão. Préoccupation, Compaixão. compassion, Valor valeur da igreja. ya église. Membros. Bamamba toza na bango, Oh, está bom. liboto eza libanda. Há uma senhora, Ya na mama esse foi moko, um testemunho. wana eza témoignage. Eu estudei medicina como profissão, Natangi médecin mas não Como profissão. não pratico mais. me napatika yango susu te. Quando foi onde eu vivo, Ntango nakei esika navandaka, eu se meter, se inscrever no curso, né, na universidade para fazer, continuar essa medicina. nakotaki mpena na université mpona kocontinue, Mas aceitaram. bandimi ngai. Mas no meio para começar, Me- antes de um mês para começar, Mais avant un mois mpona kobanda, abro. voi moko eye Como é que bom? kosala yango te. Não fiz, mas não estudei mais. Nataki su médecine. A partir wana nasala Estou no ministério naza na ministère 24 horas. 24 heures. Quer dizer, Elingi koloba servir Deus kosalela nzambe é servir o povo. eza kosalela libota, Amar Deus kolinga nzambe é amar o povo. eza kolinga libota. Jesus ia em toda a cidade. Yesu abandoki bamboka na Nós mboka, lemos no primeiro dia. totangaki wana mokolo ya liboso. Qual é o trabalho que ele estava fazendo? Mosala nini abandi osala? Ele estava ensinando, Abandaki kolakisa, pregar, koteya curar. mpe kobikisa. Então, este povo que nós estamos, Liboto oyo biso toza nango, às vezes não sabe, peut-être bayebi te, eles também têm poder bango mpe baza na nguya de curar, ya kobikisa bapasi ya moto, de curar, ya kobikisa pasi ya lokolo, bayebi te. como que nós sabemos? Mais koma baoyeba yango Nós não explicamos. soki biso toexplikaka bango te? Agora, vamos ler a última. Totanga eloko ya suka. Mateus 10. Matthieu, Mateus 10, Matthieu 10, versículo 1. verset 1. Versículo 1. Mas para ler em nome de Jesus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade dos espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Após não está na próxima dela, não? Nakuba naye otanga Da pasi. próxima. Mateus 10. Então, pegando o Senhor. Qui il a preso i suoi discepoli, li ha donati con gloria a essere spiriti e li guarì tutte malattie e tutte le enfermità. Amen.
muita gente agora que nega esse versículo batebele baboyaka mokambo oyo a dizer que koloba ete esse foram discípulos wana eza bayekoli naquele tempo. na temps wana. Eu não quero aproveitar o poder que está aqui. balingi te koprofite na nguya eza Para eles, Jesus estava a dar poder de todo mundo. mpona bango yesu ando opesa nguya na moto nyonso, Estava dando discípulos também. ndopesa na bayekoli. Mas Mais ontem falamos lobi tolobelaki o que significa discípulo. nini kolakisa disciple. Discípulos Disciple não aluno, eza élève aquele que está seguindo o mestre. oyo azali kolanda maître. O discípulo neste lugar Disciple na sika são o representante da igreja. baza barepresentant ya église. Porque neste momento a igreja não existia ainda. mpona moment oyo église bandeni okodisiste te Então, tudo que Jesus diz neles, nyonso yesu ando oyesa bango ele está falando isso na igreja. bandolo bango na église, Porque a igreja é uma instituição futura que parce que église eza institution moko Agora, aqui spirituelle culturellement oyo eyaki. mas quando ele está falando disso, mais a église ayaki te me ntango ozobana bayekoli abi napesi bino nguya, dou o poder napesi bino nguya para fazer, mpona kosala nini? para curar, kobikisa, limpar os defeitos, kosoigne balepre, ressuscitar os mortos, koresuscite bakuku bawei, expulsar demônios. kobengana bademo. Entende uma coisa? soso leloko moko Este poder nguya wana quem trouxe na amemi yango é nós. eza biso. Quem trouxe é nós. nani amemi yango epai na biso? eza molimo mosantu. O Espírito Santo está onde? molimo mosantu aza na biso. Significa que elingi koloba nini? nós já temos poder dentro. biso tozalaki deya na nguya na kati. Escuta uma coisa. yoka eloko moko, Conhecer uma coisa é bom, koyeba eloko moko eza malamu, mas agir é outra coisa. me koagir eza eloko mosusu. Você pode conhecer, okoki koyeba mas não está a usar. me ozosalela yango te. Você tem. oza nango É quando você não está a usar. me ntango osalela te Vai dizer que eu não tenho. olobaki naza nango O te. problema não tem. me problème eza kozala Não nango que te, eles não têm. eza te koposa nango te, Você não está a usar. me ozosalela yango te. O fator não usar. lolenge ya kosalela Pode te ser que você não conheça. kozala koyebi te. Essa aqui que dizer que yango na você somo tem. te biso oza nango, Já temos poder. toza na nguya. Então escuta essa coisa muito bem. yoka eloko malamu. Hoje, lelo para as pessoas ficar curadas. mpona bato Não é babika mais ele. eza esu ye te, Não é mais ele. eza esu ye te. Ele disse: yalobi vocês que querem em mim, bino bondimelela fará aquilo que eu fiz. bokosala oyo nga nasali Eu vou. mpo nga nakei. Vou ao Pai. Naquele pai, tata. Vocês que vão bino fazer. nde bokosala. Mas não. soki biso Não é expulsar os demônios. tobengani bademo te, Nada que vai acontecer. eloko ekosalema te. É onde que as pessoas eza erram. esika bato bazosala erreur. Jesus vem liberar as pessoas. yesu nde akobikisa moto oyo Não vai acontecer nada. ekosalema eloko te. aloba na yo, napesa o deja nguya, napesa autorité Você fazer isso. ya kosala yango. Nós fomos salvos toza sauve para salvar os outros. mpona kobikisa bato. Nós fomos libertados toza liberté para libertar os outros. mpona kokambola Nós basusu, fomos curados tobikisami para curar os outros. mpona kobikisa basusu. Versículo 7. verset 7 8 7 8 Allez pour le ciel et vite. Le royaume de ciel est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Guérissez les lépreux.